Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, diretamente da Itália, atrasada. Ai, Jesus, atrasada. Por que, carinha, atrasada? Porque eu errei a página onde eu tinha que entrar. Então, gente, eu tenho 4 contas no Instagram. Boa noite a todos, bem-vindos aí. Vamos esperar os nossos amigos entrarem. Ai, que mico! Ai, que mico. Bom, eu tenho 4 páginas no Instagram. Boa noite. Olá, pra gente, eu tô sem óculos hoje, então vai ficar difícil pra ler. Mas deixa eu explicar. Eu tenho 4 contas no Instagram. Oi, Sabina. Você deve estar rindo pra caramba que você tava lá antes, né? Bom, vamos lá, deixa eu explicar. Eu tenho 4 contas no Instagram, tá? E tem que prestar muita atenção quando eu faço live, porque eu faço live nas contas italianas e na conta brasileira, que é essa aqui, né? Então, hoje eu me distraí, comecei a live na KDS Food and Wines, que é a conta italiana. E, bom, errei, perdão. Bem-vindos aí os amigos que já passaram pra cá, que eu tô vendo, a Fra, Marcelo. Bom, bem-vindo e realmente me distraí. Enquanto o Luiz, que é o nosso convidado, não entra, que eu espero que ele esteja se conectando. Deixa eu pegar o telefone pra saber se ele não esqueceu da nossa live, né? Porque nunca se sabe. Ok, ainda não me escreveu, então quer dizer que ele vai entrar. Bom, a Castellani, o Luiz da Castellani daqui a pouco tá entrando, que é o nosso convidado. O tema da noite hoje é um tema bem importante. Antes de mais nada, eu quero pedir... Olha aí, o Luiz Gustavo voltou. Boa noite, bem-vindo. Poxa, muito feliz que você está aqui de volta. E quero pedir desculpas que semana passada eu não estive presente porque eu tô com um problema no dente e foi justamente quando eu tive febre, inchou tudo, eu tô com o dente do juízo, né, se diz assim, o siso pra tirar. Então acordei com a cara desse tamanho assim e passei mal, essas coisas. Boa noite, obrigada pela recepção. Ah, pois não, ainda tô sem óculos hoje, vai ser uma graça pra ler. Olha aí, o Castellani chegou, vamos convidar ele pra entrar, o nosso convidado especial hoje. Então, semana passada eu tive que furar com vocês. Morrendo de saudade. Hoje a gente vai fazer essa live mais técnica, né? Vamos falar de importação. Uma pessoa bem especial, que é o Luiz, tá? O Luiz trabalha comigo já há 12 anos e nós somos sócios, parceiros em todos os projetos que eu faço com o Brasil. Não só nos vinhos, mas também nos outros setores, que eu trabalho com, né, exportação de cosméticos, área na parte também de automotivos. Agora a gente está esperando, eu imagino que ele deve ter recebido a minha solicitação. Gente, eu tô meio traumatizada com o Instagram, tá? Que vocês não sabem, esse final de semana eu fiz uma live aqui com uma produtora maravilhosa, não sei quem de vocês estavam presentes. Eu fiz uma live com uma produtora de um espumante que se chama Bosca, tá? Do Piemonte. E tinha que ser eu, Tommaso Longo, que eu acho que vocês já conhecem, que é um professor dos nossos cursos, né? Ele é um sommelier, ele é diretor da parte do sul da Itália. Castellani não pode participar. O que está acontecendo? Luiz, pede você para entrar, por favor. Solicita a participação. Vê se você consegue. Então, o que aconteceu nessa live? Confesso, quando você disse Luiz, confesso que me assustou. Me assustei. Pensei que fosse, pensou que fosse você, né? Minha filha, se o Luiz da Castellani não entrar, é você mesmo que vai entrar. Então, eu fiz essa... Deixa eu ver se... Por que ele não está conseguindo entrar, gente? Bom, vamos ver. Castellani, por favor. Luiz, pede para entrar, tá? Vamos esperar um pouquinho que ele vai solicitar. Então, não, deixa eu só entrar nesse detalhezinho e contar para vocês. A gente fez essa live... Não tenho pauta. Ok. A gente fez essa live e ela é produtora de um espumante maravilhoso, método clássico, tá? No Piemonte, numa cidade que se chama Canelli, tá? E ela produz a família dela produz desde 1831. Nós fizemos essa live diretamente dentro, ela tem as antigas a vinícola dela tem a barricaia, né? Não sei como é que se fala em português, onde ficam os barris, né? Da cantina. É dentro da catedral subterrânea. São 25, acho que são 20, agora não sei quantos. Ai, não quero errar
como é que se diz? A lungueza, como é que se diz? O tamanho, né? O comprimento. Ai, meu português tá. Bom, é um espaço maravilhoso. Vamos procurar na internet. A Cattedrale Sotterranea Canelli. A empresa se chama Bosca. Então a gente fez uma live diretamente ali, subterrânea. E tínhamos que ser em 3. Só que aí o Instagram não deixou eu convidar a terceira pessoa. E até agora eu não estou conseguindo entender porque eu não consegui convidar a terceira pessoa, né? Que era o nosso sommelier. E então, deixa eu ver. Então eu tô meio traumatizada com o Instagram. Bom, 2 pessoas eu preciso fazer. Vamos ver agora se é o problema da internet dele. Vocês estão me escutando direitinho? Aí, entrou. Aí eu fiquei, olha, o coração aqui já estava na boca, né, Luiz? Pelo amor de Deus, imagina eu ter que falar de importação sozinha? Meu Deus, Ah, que mas merece, né? esse Boa é um assunto que noite. você domina. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Eu domino e vou mandar para aí, mas se não fosse você, meus vídeos não chegariam nunca, né? Como é que você está? Tudo Bem-vindo. bem. Bem, graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando por aí. Vamos conversar um pouquinho para a gente Pois capturar um é. pouco mais de informação e enriquecer aí a vida. Gente, deixa eu explicar rapidamente aqui quem é o Luiz, né? Eu vou dar minha versão, depois ele vai dar dele. Ele vai se auto-apresentar. Bom, para mim, o Luiz, antes de mais nada, é sócio, amigo, companheiro de vida no sentido de trabalho, mas de alma já, né, Luiz? Porque já são 12 Sim, anos já. e Já. quando eu nem sabia, acho que eu sabia muito pouco mesmo de importação com o Brasil, mesmo seguindo as empresas. Antes eu trabalhava com outra equipe, mas quando eu comecei a trabalhar com ele, ele me pegou pela mão e me disse: espera aí, vem cá, deixa eu te dizer o que é trabalhar com o Brasil. E eu acho que a minha vida toda mudou justamente a partir daquele momento, assim como é para a nossa equipe. Porque todo mundo que começa a trabalhar comigo tem o contato com o Luiz, assim como todas as nossas empresas. Elas passam por um treinamento para poder trabalhar com o Brasil. E o Luiz é a pessoa responsável por essa parte, né? A parte de importação em geral, não só dos vinhos, mas de todos os nossos segmentos, abertura das nossas empresas no Brasil, tudo aquilo que é logística, management, mas a parte de importação para mim é mais importante porque é o foco do nosso trabalho, né? Uhum. Então, bom, para mim é um pilastro, né? Um pilastro da KDS no Brasil. E é isso. Então, esse aí é o grande Luiz Carlos Ferreira. E Isso. eu queria que o Luiz se apresentasse, Luiz. Vamos lá. Fala pra gente quem é o Luiz, quem é a Castellani e como Maravilha. é que você faz a diferença na minha vida. Poxa, olha, não falo isso pra nenhum homem, hein? Olha Olha lá, só, hein? tanto. Vamos lá. A tua conexão tá meio lenta, mas vamos lá. Então, pessoal, na verdade, assim, agradeço aí a apresentação da Karine. Nós não vamos levar muito tempo falando de mim, vamos falar de negócios, de operações, que acho que é mais importante. Mas eu já tenho uma experiência acumulada de mais de 40 anos, seja no setor industrial ou no setor de serviços também, né? 12 anos trabalhando na área de consultoria, principalmente na área de comércio exterior, logística e gestão. Então, a gente tem uma trajetória que nos permite ter a visão da indústria e ter a visão também do serviço. Passando por uma área aduaneira por mais de 10 anos, me permitiu também ter muita da operação de negócios aí de importação e exportação. Ok, A perfeito. Castellani é uma empresa que já está há mais de 30 anos no mercado, né? Talvez Tá falhando um pouquinho. Peraí, tá falhando um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet, não, é a sua mesmo. Oi, peraí. Eu tô. me ouvindo bem. Oi. Vai. A Castellani é que você falhou um pouquinho. É que é o horário, né? Você ainda pediu para antecipar para as 18 só para complicar a vida da internet? Talvez, né? Talvez seja a hora do rush. É o horário, é. Às 18 ainda é pior que às 19, mas vamos lá. E aí, quem é a Castellani? Fala pra gente. Caiu. Meu Deus. Voltamos? Peraí. Voltamos. Não Então, pode coisas ao respirar. vivo.
são assim, né? Ao vivo é assim, se você me respirar, sai a antena do É, local. Mas é isso, estava falando da é, Castellani, também já são 32 anos de mercado. A Castellani também tem uma experiência muito grande na parte de desenvolvimento de fornecedores, a parte de logística, suprimentos e também na parte de comércio exterior. Então a gente uniu forças aqui, conhecimento, para que a gente pudesse dar todo o suporte para quem precisa colocar mercadoria no Brasil ou eventualmente também na parte da exportação, que na nossa operação ela é um pedaço menor atualmente, mas também fazemos operações de exportação. Chegamos a fazer uma operação diferenciada uma vez, não, Karine? Exportamos é, catalisadores automotivos. a gente exportou os catalisadores. A gente já tive um cliente aqui, ainda é meu cliente, né? Sem E dúvida. que comprava do Brasil os catalisadores dos carros, né? Aham. Das demolições, né? Foi um trabalho bem. E foi um Sim. trabalhão, né? Totalmente fora da curva, né? Loucura foi. Totalmente fora Foi da um curva. trabalho bem diferenciado, como você falou. Mas eu já tinha até removido. Agora a gente está trabalhando com outros mercados, mas é verdade, é verdade. Escuta, então hoje a gente vai focar no vinho, né, Luiz? Você está me escutando direitinho? Tá perfeito para mim. Ok, perfeito. Que o horário realmente a gente antecipou um pouquinho, né, por sua necessidade, mas é um horário mais complicado também para a internet. Então, para mim é ótimo, porque são 11 horas da noite na Itália, geralmente eu tenho que esperar até meia-noite. Sim, é Então, uma hora a mais de sono, é, talvez. talvez, né? Então, hoje, eu sei que hoje é um tema mais técnico, mas é um tema bem importante para a gente que trabalha com vinhos, né, Luiz? Porque, vamos lá, Sim. eu até fiz um monte de perguntas, hoje é mais entrevista, né? Olha quem está entrando, gente, peraí, rapidinho, dá um super abraço aqui no nosso amigo Rocha, que tá bem aí, que tá cheio de saúde, que é a nossa assessoria de imprensa na parte dos vinhos, acabou de entrar aí, estou muito feliz, porque o Horst, infelizmente, teve aí vítima do É, nosso eu inimigo aí acompanhei. comum, e agora Eu está cheio de acompanhei. saúde entrando aí com a gente. Estou muito feliz. Ah, Bem-vindos, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Rocha. Então, eu fiz uma lista de perguntas, tá? E beijo para você, meu amigo. Estou muito feliz de te ver aqui. Você nem imagina o quanto. Então, olha, eu queria. Não sei nem por onde começar, tá? Mas bom, vamos lá. Aqui, a principal, vamos dizer assim, o principal problema, o Luiz, aqui, eu vou dizer pelos italianos, mas assim, agora a gente está seguindo muitos brasileiros, né, novos que estão importando Uhum. os vinhos. Nós temos muito, por exemplo, a André que está entrando aí também, a sommelier. A gente tem muita gente que trabalha com os vinhos e a importação dos vinhos a gente sabe que é uma coisa bem complexa, né? Bem complexa, os impostos são bem altos, mas além disso a gente Sim, sabe que eu trabalhando com você, eu tento destraumatizar, né? Porque eu acho que isso é um trauma sim, para todo mundo. Destraumatizar, porque o que eu tento explicar aqui é que é necessário e fundamental estratégia e planejamento, né? Se sem existe dúvida. isso, a gente consegue fazer um bom trabalho. Explica isso aí um pouquinho para a gente. Qual é o maior motivo da insegurança da importação nos vinhos no Brasil? Qual é essa. Conta pra gente, no seu ponto de vista, aduaneiro, nesse caso, né? Nível de estratégia, né? De importação, Qual é o maior medo dos brasileiros? O que acontece, Karine? A gente sabe que existem muitas operações que foram frustradas ao longo do tempo, né? Porque são operações que são feitas fora do que manda a legislação. E isso acaba se frustrando e essa informação acaba indo para a rede. E a rede toda cria uma situação, um cenário, que é um cenário de impossibilidade. Na verdade, não existe impossibilidade. A operação do vinho é uma operação de importação normal, como qualquer outra, né? Todas as operações de importação, dependendo do produto, ela tem as suas características e elas precisam ser atendidas. Se você não atende, você vai ter chance de ter dificuldade, maior ou menor, dependendo do nível do problema, né? Então, por isso é importante a gente pegar o processo desde o início e colocar ele no trilho. Colocando no trilho desde o início, né, com o conhecimento da legislação local, nacional aqui no Brasil, a gente consegue fazer uma operação sem grandes problemas. A gente tem operado
durante esse tempo todo, para nós é uma operação cotidiana, e a gente nunca teve um caso que tivemos problema na importação de vinhos, né? Não, isso eu sei. Mas assim, qual é o que é essa normativa? Qual é o maior obstáculo? Ou quais são as habilitações necessárias que de repente as pessoas, ou os importadores não têm, ou os compradores não têm, o que dificulta todo o processo, né? Porque aí eu sei que Aham, aí então, muitas vezes a gente tem que usar uma trading porque não tem as habilitações necessárias. Como é que funciona esse exato. processo? O que uma pessoa precisa para poder comprar os vinhos do exterior? Vamos começar do começo, né? O que que acontece? O importador ele precisa ter basicamente habilitação na Receita Federal para importar, mas ele também precisa de uma habilitação no mapa, no Ministério da Agricultura, né? Então, sem essas duas habilitações, ele não pode importar. Esse é o primeiro passo. Ele tendo isso, ele está apto a importar. No momento em que ele toma a decisão de importar, ele identificou um fornecedor, identificou um produto que tem interesse no mercado, que é viável em termos de marketing, ele vai fazer o contato com o fornecedor e definir o acordo comercial. Definir o acordo comercial, a gente precisa entrar nesse processo, porque a partir daí, essa etapa de documentação, ela precisa ser trabalhada desde o início. Porque a Sim. origem, no caso, principalmente a Itália, por exemplo, que a gente trabalha muito mais com a Que a gente Itália, faz. existe assim uma situação de que às vezes o exportador ele acredita que conhece o processo, porque ele exporta para outros países, então ele Eu acredita. exporto, eles sempre dizem, mas eu sempre exportei assim, é a resposta deles, né? Exato. E ele exporta para outros países, então ele acredita que o procedimento é muito parecido. Né? Ele é parecido até a letra B, depois do C para frente já muda tudo. Então, depois da primeira página já muda tudo. E a gente sente assim muita resistência de atender aquilo que a gente orienta no que diz respeito a preencher documentação, solicitação de informação. A gente não é muito agradável às vezes com o cliente, no caso com o exportador, porque ele fica questionando: para que você quer saber? Para que tanta pergunta? Para que tanto cuidado? Bom, de nossa parte, a gente prefere prevenir, né, e fazer a coisa dentro daquilo que é o necessário para evitar problemas lá na frente. Então, o importante é isso. Tá, Registro na você Receita. falou, desculpa, você falou do acordo comercial. Esse acordo comercial também tem um limite mínimo, né? Assim, não é que eu posso vender o meu vinho para qualquer. Por exemplo, eu sou o vendedor, eu sou o produtor, você é o meu importador. Não é que eu posso ter um preço. A Receita Federal determina um preço mínimo, né, desse produto para entrar no Brasil? Na verdade, ela não determina, mas ela tem um controle Controle, é. Vamos dizer. para que não haja subfaturamento. Então, o sistema automaticamente, a Receita ela está integrada de forma digital, eletrônica, há mais de 20 anos, né? Mais, quase 30 anos, se não estou enganado. Então, o que, que acontece? O sistema define um preço mínimo do mínimo. Abaixo daquele valor, ela vai para o alerta da fiscalização, Hum, né? Para evitar subfaturamento. o Então, esse subfaturamento. já é um ponto que tem que ter acompanhamento também. Sim, sim. Então é por isso também que tem que ter toda aquela análise também antes de definir qual o preço de venda também, né? Que a gente preste sempre muita Tem. atenção, que é. E a nível de impostos, qual é o diferencial? Existe diferença entre os vinhos que vêm da Europa e outros vinhos? Ou conta pra A gente um gente, pouquinho. basicamente, a gente tem dois grandes NCMs, que são os códigos de classificação fiscal e tributária, né? Que definem os vinhos. Então, é importante já classificar correto, porque senão já sai tudo errado. Mas entre os vinhos brancos, frisantes e tintos, né, os rossos, eles têm um imposto de importação bem maior. Eles são 27%, tudo que vem do mundo inteiro, com exceção do Mercosul. Hum, Né? Os espumantes são 10%. Então, o grande diferencial é o imposto de importação. Os demais são iguais. Tá? ok. No caso de Mercosul, aí você tem isenção do imposto de importação. Só o imposto de importação, mas os outros impostos, os vinhos do Mercosul pagam iguais? Pagam também do mesmo jeito. PIS, COFINS, todos os impostos que aí Sim. no Brasil tem, né? ICMS, tudo. Hum, Uhum. hum, tá. Mas então Então, quando a gente aqui na Itália a gente diz que vender no Brasil fica muito caro, a incisão.
qual é esse fica muito caro? Porque você tá me falando de 27%. 27% não é muito caro. Me explica um pouquinho isso. O Explica um pouquinho problema pra todo gente, porque eu é assim, conheço, mas o como essa live cálculo aqui depois vai. é que o cálculo do imposto, Oi. ele tem alguns fatores que vão se colocando em escala, né? Então, por exemplo, o cálculo do imposto é feito em cima do valor CIF. Então, o valor da mercadoria mais o frete mais o seguro vai compor a base para calcular o imposto, né, de importação. Ok. Depois, o IPI já vai ser o imposto de importação em cima da tarifa do IPI. O ICMS, depois você vai compor todos os impostos e vai somar. Ou seja, quando você traz um vinho tinto normalmente da Itália, você vai pagar em torno, ele vai chegar aqui com um valor em torno de 2,5 vezes o valor de origem, aproximadamente. E não é Pensando pouco. sempre, não é Mais o pouco. câmbio, né? Mais o câmbio. Ah, Exato, pensando né? sempre em grandes quantidades, né? Porque se você pensar em trazer um lote pequeno, esse fator pode crescer um pouco mais. Mas pensando num container, por exemplo, 2,5, 2,6 é um número razoável Lógico, atualmente. quanto menos eu importo, mais eu pago, né? O que são os Esse, custos esse, esse fixos. fator, esse fator que é um fator para a gente ter uma análise rápida, ele vai mudar um pouco, né? Você vai pagar os mesmos percentuais e tudo mais. Só que esse valor que te dá uma condição de saber, bom, se eu compro a garrafa aqui a 2 euros, e eu vou chegar no Brasil com 2,6 a mais, eu já sei aproximadamente quanto eu vou ter aqui. Sempre aproximado. Por isso que a gente precisa trabalhar uma simulação, né, que é uma situação, um caso real. Dizer, olha, eu vou levar um lote de tantos produtos, desses produtos tais, 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 quanto é que isso vai me custar lá colocado no Brasil. Isso, porque a famosa simulação de importação que a gente tenta sempre explicar aqui para os nossos clientes é aquilo que para a gente é também considerado um dos nossos pontos de força quando a gente exporta para o Brasil. Por quê? Porque, Sim. e isso eu gosto sempre de evidenciar, né, para quem está que tá escutando a gente, com a simulação de exportação, né, Luiz, a gente consegue, e eu quero que você me confirme ou não o que eu estou dizendo, a gente consegue Sim. criar a estratégia justa, o lugar exato também por onde importar, se é por uma, né, por uma aduana secundária, né? Como é que se diz no Brasil? É Aduana uma, secundária, né? uma Se é zona pelo, secundária, é isso. É. na zona secundária, que é um porto seco, ou então um porto principal, a gente tem que fazer uma série de simulações para entender aonde vai ser a parte, aonde é estrategicamente mais econômico, mais viável, né? Onde tem uma Uhum. viabilidade melhor. E Sim. eu sempre digo que a parte mais importante é essa, porque é a partir dessas várias simulações é que a gente consegue entender também o mix de um container, qual é o mix perfeito também, né? Como é Exato. a melhor composição, certo? Fala um pouquinho para mim dessa simulação de importação, para a gente entender um pouco melhor. Porque a minha explicação, Então, de repente, é um pouquinho básica demais. não, mas é basicamente isso, sim. Tratando para um cenário, digamos, mais técnico, você consegue simular e avaliar diferentes cenários em diferentes produtos. Então você cria cenários e avalia o custo que esse material vai estar chegando na ponta. Isso te permite validar a tua competitividade de mercado, a tua agressividade que você vai poder tratar aquele produto no mercado e também a tua chance de sucesso, né? Hum. Então, você consegue fazer na prancheta, né? Com um custo pequeno, porque é um custo de papel, de cálculo, de avaliação, ao invés de você ter que fazer uma operação e de repente ter problema. Né? Ah, errei, ficou muito caro quando coloquei o produto lá. Entendeu? Então, a simulação te permite antever cenários, situações, para que você reavalie um produto, reavalie o O mercado, preço reavalie a também, condição né? operacional. Preço também, claro. Que eu acho que é a coisa mais importante, por exemplo, para quem está começando a importar agora do Brasil, no Brasil, ou para principalmente aqui da Europa, para quem está entrando no mercado brasileiro, a simulação, qual é uma das maiores vantagens, ao meu ver? É que a gente consegue definir com qual preço ele vai entrar no mercado brasileiro, com qual preço ele vai Sim. parar, chegar numa gôndola, por exemplo, e dali eu Uhum. defino qual é o meu posicionamento no mercado. Né? Então, para Sim. quem aí estuda exportação, está nos seguindo na parte de exportação, importação, exportação, isso é fundamental a gente
ter um posicionamento certo, né, do nosso produto. Então, eu faço uma simulação, entendo qual é o meu custo exato, indicativo, mas assim, o mais indicativo possível no mercado brasileiro, porque sabe, a gente tem o câmbio no Brasil, que é Uhum. aquilo que flutua, né? Mas aquilo nos Sim. dá um posicionamento indicativo, eu posso saber exatamente qual tipo de canal de distribuição eu vou poder né, atingir, com qual importador eu vou poder, com qual estado eu vou trabalhar, porque às vezes alguns produtos não vão em todos os estados, então a simulação é É. determinante na fase de viabilidade de um projeto de exportação. E é super importante. E E vem cá. além Fala. disso, a simulação vai te permitir saber exatamente o que você está gastando, ou seja, onde você está gastando, né? Quer dizer, não é uma caixa preta que vai entrar um valor e sair outro, não. Ele está lá tudo escalonado, dizendo onde é que são os custos para a composição do valor final. Certo. Isso é importante para quem vende, para quem compra, naturalmente, depois para quem vai. Mas para quem vende na fase inicial, para entender o mercado, para quem compra, é fundamental para entender exatamente, justamente como você falou, aonde eu estou gastando todo o meu, né, todo meu investimento, aonde está indo, todas as taxas, né? Porque alguns impostos vão a crédito também, né? Outros Sim. não. Então, isso Uhum. também é super importante saber, entender. Então, o processo de importação é um processo. Como é considerado no Brasil? Econômico-financeiro? Como é que se chama? Porque vai numa planilha econômica financeira da É um empresa. processo fiscal tributário, né? Fiscal tributário, se diz, ok, Isso. tá. Era a palavra que eu não. Uhum. Aqui é econômico-financiário, ok. E É. escuta, uma coisa um pouquinho mais light, as amostras, porque Light? muitas vezes os importadores precisam de amostras, as empresas precisam mandar amostras daqui. Como é que é o envio de amostras para o Brasil, que é uma coisa assim que parece mais complicada do que vender? Como é que funciona? Bom, sob o olhar da Receita, tudo que é considerado amostra tem que ser desqualificado. Então, por exemplo, se eu vou mandar uma amostra de um óculos, ele de repente tem que ter alguma perna a menos. Ele não pode ter as duas, ou ele não pode ter lente. Ele tem que estar incompleto. Ele não pode estar completo porque pode ser aproveitado no mercado. E Ok. no vinho não dá para fazer isso, dá? Eu mando só a rolha, eu mando só a garrafa. Não Não. dá. Né? Então, como é que a Então, gente desqualifica? Então, como é que a gente faz isso? que acontece? A gente vai receber o que precisar, mas é como se fosse um processo de importação normal. Né? O que vai acontecer é que a gente pode, eventualmente, não ter pagamento na origem da mercadoria, né? E aí a gente consegue economizar algumas coisas como análises na origem, análise no destino, né? Consegue agilizar um pouco a operação. Tem alguns pequenos ganhos, mas importantes, talvez até em termos de tempo, nesse momento de pandemia, como você comentou, que as análises estão demorando demais aí na Itália, né? Sim. Que são importantes, mas é um processo de importação normal. A pessoa que for importar, o importador vai ter que ter o radar na receita e vai precisar ter também a habilitação no mapa para poder trazer o produto. Tá. Então Então a gente não tem não é nenhum que tem tipo de uma amostra, não isenção, é amostra. não tem nenhum tipo de isenção de impostos para amostras dos nossos. E o que a Zero, gente. zero Zero. isenção. E quem falar diferente, Ok. E zero isenção, zero. porque a gente já teve esse tipo de problema, né? Eu vou até lembrar para você que a gente teve na feira em 2019, no Wine South America, alguns Sim, clientes nossos, a gente teve umas importações onde o importador, infelizmente, declarou para os nossos clientes que era isento, né, de impostos e a mercadoria ficou parada na alfândega. E tivemos um problemão, né, é, gente? Porque isso é uma coisa muito delicada. Inclusive, semana que vem a gente vai estar aqui com o pessoal da Wine South America, que é a feira, é o uhum, Vinitaly, né? O Vinitaly italiano. sim, E o Vinitaly italiano no Brasil. Então, para a gente vai ser um bate-papo muito importante, muito legal. Foi um problema que a gente teve por falta de informação, porque a verdade é que também nem todos os despachantes, ou as tradings, ou os importadores sabem realmente como trabalhar. A matéria é tão delicada que nem o pessoal do setor mesmo de importação entende dela totalmente, né? Porque O não é que 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 seja acontece? Muitas complexa. vezes, Karine, o que que acontece? A pessoa fala para agradar o cliente, para ganhar o cliente, Aí mas tá. depois acaba não conseguindo fazer. O que que acontece? A conta no final, depois, fica 2 ou 3 vezes maior. Hum, é.
Isso é o que acontece. Isso é verdade. E como é que a gente faz para adequar os produtos ao mercado? Então, essa é aquela parte que a simulação nos ajuda muito, né? A simulação nos permite fazer muitos testes, muitas avaliações e definir que produto é melhor para que mercado, né? Porque para cada composição de cenário eu vou ter um custo final. E nesse custo final eu vou validar se isso estrategicamente está dentro do meu plano de negócio ou está fora do meu plano de negócio. Então, essa questão de a gente fazer avaliações, simulações, A são simulação. fundamentais antes de qualquer ação física, né? Porque Sim. o italiano, ele tem o ímpeto, né? E eu já te falei outro dia, vou te falar de novo. Todo italiano tem amigo no Brasil, né? É, a gente falou isso no nosso webinar, mas é verdade. Ele tem amigo, parente, ex-namorada, É. E todo que mundo ajuda a sabe importar. fazer. Todo mundo sabe fazer. Só que depois que o negócio começa a esquentar, aí os caras se escondem, né? É verdade, é verdade. E não, mas realmente é fundamental a gente essa simulação nos dá a possibilidade realmente também, não só de, mais do que adequar o produto, eu diria selecionar o produto certo, porque como você falou, Uhum. dando, como eu te falei antes, o posicionamento, mas também nos dá a possibilidade de dizer, ok, esse vinho serve para esse mercado ou para esse estado ou para esse, então para posicionar também para localizar, né? Sim, porque de cara é Porque importante, você vive muito isso aí, né? O sentimento da qualidade do produto que é bom para o italiano é um, mas para o mercado brasileiro é outro, até porque a gente está num outro cenário de consumo de vinho, de percepção e de conhecimento. Então, a gente tem que equilibrar isso, né? olha, um exemplo disso é o mercado brasileiro também pedindo muito vinho em lata, tá? Muito, muito vinho em Uhum. lata. E cada vez mais os importadores me pedem esse tipo de produto. E eu não consigo aqui na Itália empresas que façam, assim, são muito poucas, tá? E eu acho que são 2 anos que eu tô correndo atrás, né? E nós temos poucos no portfólio, acho que temos dois. Então, não Uhum. consigo posicionar vinhos em lata no Brasil italianos, mas Sei. outros fornecedores de outros países nós temos, mas não italianos. Então, hoje eu abri uma sala no Clubhouse e o tema era vinhos em lata. Promosso bocciato significa promovido ou reprovado. Olha, deu uma polêmica, Luiz, tu não Eu imagina. imagino. Ela deu uma Eu polêmica, imagino. ela deu uma polêmica. Foi um barato, porque tinha, acho que É. só os dois produtores que eram a favor, né? O resto parecia que eu tava brigando contra. Mas Que foi. Mas realmente, quer queira, quer não, vinho é tradição, né? Vinho tem muita história, tem eles muita. têm a ideia deles. Tanto é que essa palavra adequar, né, que eu usei antes para você, com você, é uma palavra que não se usa aqui no mundo. Eu não posso dizer isso para um produtor. Vinho em lata parece que acaba com toda a essência, aquele ritual de abrir a garrafa, degustar, colecionar. Eu Exato, sei, com toda Luiz razão. Gustavo, mas tem um mercado enorme em crescimento, assim, com um crescimento, realmente tem um mercado muito grande. Mas aí a gente, bom, isso aqui é uma outra live, porque, olha, eu também É, penso assim em um certo ponto. Em outro, eu acredito muito no vinho em lata, porque tem momentos que tem gente que não consegue beber uma garrafa inteira, então não compra. Não compra porque não consegue beber, o vinho vira, mas como é que se diz, vinagre no dia seguinte. Então, ele não vai gastar dinheiro com vinho importado. Aqui na minha também tem sensibilidade, resistência. Karine, Espero que seja uma onda passageira. Tá vendo? Tem muita resistência é, para quem entende e para quem aham, sabe beber vinho. Tá? Então eu entendo perfeitamente, mas também entendo a outra parte do mercado, né? Já é, tomei vinho em lata e não tem graça. Aí agora vai começar exato. a polêmica, gente. A lata. Olha, vocês querem fazer polêmica? Põe, abre aí, ó, vinho em lata. Em Mas qualquer é mesmo. cantinho do mundo, isso assim, polêmica. Tem quem já encontra a favor, né? Mas é um barato, sempre rola. Mas eu acredito que o vinho em lata ele tem um outro momento de consumo, né? É um momento de consumo numa área mais jovem, Olha, na num momento praia, de descontração, é. entendeu? Na praia, jovens, a geração milênio, É. aquele pessoal que tá. O Red Drink também, né? Aquela bebida já pronta que tem vinho, mas não é só vinho. Aham, Ou então com low sim. álcool, né? Com menos álcool. É.
Gente, é outro nicho, né? Não é o nosso nicho daquele que bebe Nada, nada a e que ver. vive emoções Tá, bebendo vinho, né? Isso aí é outra coisa. exato, claro, Nós somos uma outra geração. Vamos falar assim. sem dúvida. Escutem, vamos falar um pouquinho de. Olá, Suzana. Vamos falar um pouquinho de rótulos. Os rótulos em português. E olha, a gente falando em rótulo, a Sabina, que trabalha comigo, são 2 semanas que ela está brigando com os nossos novos produtores italianos que estão exportando para aí. Você sabe, né? Olha, não Sim, tem um que consiga fazer um rótulo em português para o Brasil. Então, você me explica. Qual é a dificuldade e exigência do mercado brasileiro desses rótulos em português? Por que esse pânico? Porque também a gente trabalha com diferentes importadores e diferentes tradings, então cada importador tem a sua exigência, tem a sua necessidade. E, bom, o nosso trabalho aqui é seguir os produtores, né? E colocar, assim, não terror, mas pressão para que não saia tudo sim. de qualquer jeito. E olha, nem assim o negócio sai do papel. Então, eu quero saber qual é a É. dificuldade? Então, então, Karine, dentro da norma tem o detalhe do rótulo, quer dizer, todo produto tem um rótulo, precisa ter um rótulo em português, né? E a legislação define, inclusive, o tamanho mínimo de letra que Dois tem que ter milímetros. esse rótulo. É. Então, não pode ser menor do que isso, porque senão a pessoa teria dificuldade em fazer a leitura. Para Né? Isso ler. também está relacionado também com o tamanho da garrafa, da embalagem final, porque isso pode variar, mas esse que você está comentando é o mínimo dos mínimos. Tá? O que acontece? E aí você tem, como você falou, cada importador tem uma necessidade. A legislação é a mesma para todos. Cada um faz a sua perfumaria. Né? Mas a legislação é a mesma. O Tá, mas Ministério a fala. legislação, o que a legislação nos obriga a fazer? Assim, o que o Brasil precisa? Porque uma coisa que eu acho que o Brasil é muito diferente da Europa, e eu acho super importante, gente, abram as orelhas, os ouvidos, porque eu acho assim, a gente sempre olha, acha que o jardim do outro é mais bonito, né? Uma coisa que eu acho que o Sim, Brasil tutela muito é o consumidor. Por exemplo, nos rótulos aí na Europa, aí no Brasil, vocês colocam o produtor, né? Tem sempre o produtor aqui, a sim, gente não sabe quem é o produtor do vinho. sim, tem que Tá? ter. Aqui não é obrigatório colocar o produtor. Então, eu bebo um vinho, tem um problema, não sei quem produziu o vinho, né? Então, no Brasil, não. Se a gente não colocar o produtor, a gente não pode vender o vinho no Brasil. Eu acho isso uma coisa muito importante, que é a lei da rastreabilidade, né? Um negócio desse. É a Exatamente. tutela Então, do consumidor brasileiro. Isso é muito exato. importante. E Exatamente. Então, no caso do rótulo em português, ele tem que ter basicamente quem produziu, quem importou. O que importou tem que ter o registro, o número do registro no Ministério da Agricultura, que é o mapa, mapa, né? E tem que ter algumas outras inscrições típicas do vinho, né? Tipo, não contém anidro, não contém isso, contém sulfato, contém exato, sulfito, exatamente. Então, sulfita. esse detalhe, esse é o básico do básico. E aí você precisa pôr isso na etiqueta em português. E existe uma abertura para que essa etiqueta seja colocada, inclusive, depois do desembaraço no Brasil. Hum. Tá, a Essa gente pode etiqueta não. desembaraçar esse vinho aí e colocar colocar a etiqueta aí depois do desembaraço. Exato. Não, Antes que não ele vá existe. para o mercado, logicamente. Exatamente. Não existe obrigatoriedade de colocar na origem. Mas lógico que cada um que está fazendo a negociação vai tentar receber o produto pronto aqui, porque na verdade é um retrabalho, em tese, né? Você tem que Lógico. pegar garrafa por garrafa e colocar um rótulo, uma Hum. etiqueta, né? Lógico, lógico. Inclusive é um Mas é business. possível. É. Mas é possível fazer isso, a legislação permite que seja feito no Brasil depois do desembaraço. Ok, ok. Escuta uma coisa, e o que a gente pode fazer para acelerar esse processo? Para todo esse trauma? Ô, gente, se tiverem perguntas aí sobre a aduana, sobre a importação dos vinhos, porque eu fiz um monte de pergunta minha aqui que eu achava que eram perguntas importantes, mas o pessoal que está nos ouvindo aí, está nos seguindo, se quiserem perguntar aí pro Luiz, aproveitar aí que é a pessoa esperta no setor aí, podem escrever, mandar as perguntas, tá? Aqui na caixinha ou até mesmo aí nos comentários que eu tô sem óculos, mas eu leio.
Lê, né? Vamos lá, o que que é? Vai ficar Então, gravado, vai ficar gravado. Tá toda completinha aqui, tá, Suzana? Então, então, e Karina, aí, o com que que a gente relação pode a gente fazer para tentar ganhar acelerar? tempo, Oi? para ganhar tempo Ganhar no tempo. processo, né? O que que acontece atualmente? Cada vez, nesse momento que a gente está vendo, esse ano e meio que a gente está nessa loucura mundial, Hum. os processos só ficaram um pouco mais morosos ainda, né? Então, tudo que a gente puder evitar de paralisação e de avaliação, a gente precisa tentar evitar, tá? Então, por exemplo, um dos casos que a gente pode tentar evitar é não trazer madeira. Não trazer madeira, o pallet, né? Pallet, É, pallet. palete de madeira, por exemplo. Por quê? Porque, às vezes, muitas vezes no porto, o container já fica. Se você traz um container LCL, que é um container fracionado, não é um container só seu, tem outros importadores junto, né? Que Ele aqui a já gente fica chama de, aqui dois. a gente chama de grupagem. Exatamente. Ele já tem, às vezes, 2, 3 dias para o terminal fazer a desova, né, da carga. Depois, o Ministério da Agricultura vai levar mais 5 dias, ou 7 dias, depende, ou 10 dias, para avaliar a madeira da tua carga. Só Só depois disso, madeira. só madeira. Só depois disso é que você vai começar a entrar com documentação para desembaraço aduaneiro. Enquanto ele não liberar a madeira, você não faz nada. Tá, mas Então, isso do meu material, por exemplo, se o meu grupagem do tiver teu o pallet. vizinho, se tiver o vizinho com a madeira, isso não quer dizer nada, não contaminou o meu produto. É ele, né? O meu. Que, exatamente, cada um vai ser analisado Ah, individualmente. Mesmo estando no mesmo container, você vai ser responsabilizado pelo teu lote, o outro vai pelo dele, e assim vai ser sempre. tá. Então o Tá? pallet tem que ser fumigado ou então de plástico, Mesmo fumigado sempre tem que ser. Mas se você declarar que tem madeira, ele vai ficar aguardando a inspeção do Ministério. Se você não declara madeira na tua invoice, ele Hum. não vai. Então você pode ganhar só aí uma semana. Então, os meus clientes que compram vinho de luxo na caixinha de madeira, então isso aí não é isso é contraproducente, como é que se diz assim? Sabe, aquele vinho o vinho um pouco premium que vem na caixa de madeira, por Madeira exemplo. tratada termicamente e tudo mais. Sim, aquela é outro tipo de madeira. Vai parar para o Ministério olhar o que é, porque ele não vai liberar sem olhar. E isso Hum, pode levar um prazo de 3 dias ou 5 ou 10 dias, depende. Nesse ok. momento, um pouco mais, né? Então, quando a gente fala para o pessoal colocar vinho no pallet de plástico aí na Itália, o pessoal ri, né? Para quê? Para quê? Mas eu nunca usei pallet de plástica. Sim, Então sim. tá bom. Então manda de madeira, só que a tua carga vai ficar um pouco mais parada. É, porque ainda E às tem vezes também o fato, ainda tem o fato que a aduana no Brasil adora ser lenta também, né? Isso é verdade. Assim, é complicar as coisas, vamos dizer assim. O mas, pessoal adora então, ali também. Assim. o que que acontece? A Receita Federal nem põe a mão enquanto o mapa não liberar essa parte da madeira. Hum. Então, primeiro essa etapa. E o que eu acho, assim, às vezes, como eu falei, que é uma questão conceitual, porque não é que existe uma grande diferença de valor entre um pallet de plástico e um pallet de madeira. É porque sempre se trabalhou com madeira. Então, se existe, madeira, madeira. Só que hoje É tem esse aquele problema. famoso que eu te falei antes, eu sempre fiz assim, faço assim com o mundo todo, e aí fica complicado, né? É complicado a gente entrar na mentalidade, no mindset de quando um produtor, principalmente quando a gente, assim, como é que a gente começa a trabalhar com o Brasil? Trabalhar com o Brasil não é que você vende um container imediatamente, você faz um teste. Exato. O teste é um pallet, 2 pallets, né, 3 pallets, você faz um teste com o Brasil. Então, para eles, já colocar uma etiqueta em português, para eles parece que é o investimento do século, né? Exato. Então, quando você sai um pouquinho daquilo que é a lista de atividade que eles estão acostumados a fazer, eles, às vezes a resistência é muito grande, né? É um desgaste de negociação, de convencimento, para que a gente possa conseguir dar meio passo, né? Para dar um passo Semanas, inteiro, então. Exato. Zé semanas Ricardo, grande comandante, abraço. negociando o rótulo em português. Semanas. Exatamente. Exatamente. Então, é uma coisinha simples, né? Que a gente precisa fazer. A questão da madeira, como eu te falei, pode economizar uma semana. Um outro ponto que às vezes a gente precisa tomar o cuidado e avaliar, e a simulação vai nos ajudar nisso, é a questão de transferir o material para a zona secundária.
né? Explica pra gente um pouquinho o que que é a zona secundária. Ai, olha, o Ricardo tá ali brindando e eu não tô podendo nem beber É. de O maldade. Zé Gente, Ricardo é ninguém comandante, é levanta o amigo nosso, cálice hoje na minha frente, hein? Por favor. comandante amigo nosso, sócio nosso. Então, fala aí. O que Saúde, que tamo acontece? juntinho. Olha a Zica Zona, entrando também. Ah, zona primária, porto, aeroporto e fronteira. zona primária, tá. Zona Tudo que está secundária, fora disso, o resto é zona secundária, ok. tá? Então, Hum. as estações aduaneiras criadas no Brasil, elas são chamadas de zona secundária. Então, você tem que avaliar, porque a tarifa em zona primária, ela é, às vezes, 2 vezes mais ou 3 vezes mais do que zona secundária. Então, não só. É por isso que a gente desembaraça em Sorocaba, né? Normalmente, a Boa gente noite, procura linda. desembaraçar. Normalmente, desembaraça em secundária, porque a tarifa é menor e o volume de trabalho também. Imagina um volume de trabalho na cidade de Santos, onde tudo Então, chega mais ali no porto. rápido, né? O volume Exato. sendo menor, é mais rápido o serviço também, né? Mais Exatamente. Então você tira um pouquinho daquela região mais congestionada de trabalho e coloca numa região onde você tem melhores condições de desenvolver o desembaraço aduaneiro, né? Então é por isso que a zona secundária é importante. Preço, velocidade e qualidade de trabalho, além de qualidade de instalação, né? Sim, é aí que a gente falou, é aí que, voltando no que a gente estava falando antes, né, Luiz, a importância da estratégia e do conhecimento, né, que é aquilo que eu digo sempre para os nossos clientes, vender para o Brasil, a gente começa a vender através do planejamento que a gente faz no papel, aqui na Itália, né, pensar em vender, quando eu digo, tem que achar um importador, tá, antes de pensar em achar um importador, a gente tem que fazer um monte de conta e desenhar, fazer um planejamento no papel, né? Porque tudo isso aí faz parte. Porque quando Sim. eu vou, se eu disser pro meu importador, meu vinho custa 10 euros, ele pode ficar assustado. Se eu Uhum, disser, custa 10 euros, por onde você importa? E aí eu começo a dar uhum, para ele soluções aonde? Pela importação que ele faz todo dia. Para ele vai custar 30 ou 27 dólares, né? 27 euros o desembaraço, depois colocar isso em real, né? E nós já tivemos uma estratégia alternativa, né? Dizer, olha, se você, em vez de importar por Santos, você importa por Sorocaba, que, sinceramente, ou qual outra zona secundária que for, mas que esteja uhum. sempre. E faz aquele pequeno retorno. E a gente apresenta para um cliente essa solução a nível de tempo, de custo, mesmo tendo que transportar até o depósito dele, que de qualquer maneira de Santos vai ter que ir para o depósito dele. E com todos os custos, a gente apresenta um planejamento para o cliente. E muitas vezes a gente leva o cliente, porque para cá a gente leva no sentido que a gente Traz para casa. consegue fechar, né, com o importador, justamente porque a gente tem uma estratégia, né, para esse cliente que antes parecia uma coisa muito grande, né? Uhum. Então, a gente tem que. A parte do nosso trabalho, de quem trata exportação, também é essa: é conhecer e ter pessoas como você que nos ajuda nessa primeira fase que é fundamental, é Sim. indispensável. Fala. E o que é importante é a gente procurar, no caso, olhar a figura inteira, né? Não olhar só uma fatia. Eu quero importar, eu quero fazer assim, eu quero fazer. Você tem que olhar a figura inteira. A gente tem clientes, já teve e continua tendo clientes, que ao longo do processo feito com outros tem problema. E a pessoa fica ali azedando no problema, azedando no problema. Ou ele não tem conhecimento ou não tem interesse em resolver, né? Então a gente fica assustado porque chega num ponto que a coisa fica totalmente inviável porque não se foi dada uma solução factível, né? E possível. Então, esse é o ponto. Infelizmente, em todas as áreas tem profissionais e profissionais, né? Lógico, lógico. A gente aqui, a Castellani preza pela honestidade e pela credibilidade. Então, nós estamos há 32 anos no mercado, nós não temos muitos clientes, nós valorizamos todos os que temos. Mas é esse o segredo. É esse o segredo. E aí, Acho que é isso que a gente faz a diferença, né? Por isso que a gente ainda está junto, né, Luiz? É por isso que você me pegou sem dúvida, pela mão e agora a gente está indo aí enfrentar. nem sempre, A gente nem tá... sempre eu falo aquilo que você quer ouvir, mas eu falo aquilo que Eu sei. precisa fazer. Eu sei.
É, Eu sei esse é o muito bem ponto. disso e a gente está com um projeto bem grande aí na nossa frente, um desafio enorme que eu tenho certeza que vai dar certo justamente porque estamos juntos. Mas é Sim. isso, gente. Eu queria saber se tem perguntas aí, se você tem mais coisas para nos contar sobre as importações de vinhos ou então exemplos de histórias. Bom, se for, por exemplo, a gente tem um monte, né? Porque só os nossos casos já dá para construir um livro, para escrever um livro, Histórias tem bastantes, então. Essa questão né? toda de feira que você falou, comentou, a gente frisa nisso, né? É importante participar? É importante participar. No momento está bloqueado só feira virtual, ótimo, mas é importante participar. Se precisar ter o produto no mercado, a gente tem como colocar, mas não adianta vir com ilusão que acha que não vai pagar imposto, que vai entrar, porque no Brasil não vai entrar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A É, e feira aí, é um grande nesse polo de negócio. caso, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa se eu te cortei. Nesse caso de uma feira ou de uma amostra, né? A gente tem que mandar vir, interessa-me muito, grazie mille. Então, a gente está no lugar certo, Ricardo. Então, Sim, olha só, ô, Luiz, quando a gente tem que mandar as amostras dos nossos vinhos, né? Que a gente manda sempre. Eu sei que eu tenho que mandar, porque acho que a gente tem que pagar os impostos normais, mas eu posso sim. declarar, já que eu não pago, né? O comprador, no caso, né? Que no caso sou sempre eu, assim, eu estou mandando a amostra para minha equipe comercial trabalhar no Brasil. Então Uhum. a trading está trabalhando para mim. Eu posso declarar um mínimo indispensável, porque no zero eu não posso declarar na invoice, né? Não. Nesse Não, o caso. produto tem que ser valorizado, porque mesmo que ele não seja pago ao fornecedor na origem, aquele valor vai ser usado para aplicar os impostos, né, para calcular os impostos. E existem possibilidades, mas cada caso é um caso e tem que ser avaliado. Tá. Então, no caso também, meu cliente, para me fazer, sabe aquele que diz assim, eu te dou de presente, então, 4 caixas. Isso não é presente, porque eu vou ter que pagar impostos de qualquer jeito nessas caixas que ele vai me dar de presente, né? Então, É, presente não é produto, não é presente, mas seria desconto, né? Ele teria que fazer. Na hora que eu tenho que negociar com o Brasil, porque muitas sim. vezes os clientes dizem, eu te dou 4, sei lá, né? Eu te dou um pallet, me compra um container que eu te dou um pallet. Mas eu pago de qualquer maneira todos os impostos para importar esse pallet. Então eu não estou Como a ganhando gente, muito. Então é como a melhor gente você falou, ele está te descontar dando o o pallet. produto. Ele Oi? está te dando o produto, né, na verdade. Mas como você vai ter que pagar mais 1,5% a mais, Você entendeu meu raciocínio, né? sim, Então, no claro. caso, com o Brasil, isso não é válido, porque essa é uma moeda que a gente usa em tantos países. Existe no Brasil Exato. uma existe no Brasil a feira tipo Vinitaly? Sim, Zita, existe sim. Se chama Wine South America, que tem em setembro de todos os anos. Em 2019, nós fomos expositores, inclusive, da segunda edição dela. 2020 ia ser a terceira e agora, né, aí pulou lá naturalmente. E terça-feira que vem, inclusive, vai estar aqui comigo batendo um super papo o diretor da Avenida ali no Brasil, tá? O Marcos. Não sei se vai estar o Marcos ou se vai estar a Jussara, que é a apresentadora, inclusive, do Wine South America virtual, que eles fazem um super evento virtual desde o ano passado, né? Mas é a Avenida ali no Brasil, tá? É uma super feira que está crescendo pra caramba, tá, gente? Em Bento Gonçalves, é isso mesmo. Aí, Andréia, isso mesmo. E em Bento Gonçalves. Foi uma feira linda. Pra gente, né? Uhum. Deu muito resultado em 2019. Então, quando a feira fisicamente voltar, vale muito a pena, tá, visitar. E eu recomendo mesmo. Tanto é que terça-feira eles vão estar aqui com a gente. Não sei se vai estar o Marcos, que é o diretor, ou se vai estar a Jussara, porque justamente quando será? Vai ser em setembro. Vai ser em setembro, mas eu não sei se vai ter. Olha, tá confirmado fisicamente a feira. Não está confirmado se vai ser presencial, né? Não, tá confirmado, mas eu não sei se vai ser presencial ou virtual. Eu sei que agora em maio, por exemplo, eles estão fazendo uma super rodada entre os produtores brasileiros e os importadores e compradores de vinhos, né, os buyers, com os produtores brasileiros. Estão fazendo uma coisa assim, uma super rodada de negócio a nível nacional. São sempre eles que estão fazendo. Depois eles vão fazer com a Europa, inclusive com a Itália, e a gente está
na organização com eles e vai ser um super evento. Mas terça-feira a gente vai falar sobre isso. Mas é Karine, isso. Tem... dois pontos importantes que a gente acabou não citando, que geram muito problema e problemas contínuos, né, que acontecem. A questão do peso da mercadoria, né? Muitas vezes na origem o material não é pesado fisicamente. Ele é colocado um peso técnico calculado das garrafas, das caixas, tal, 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 tal. E às vezes o pessoal erra isso. Então, diferença de peso é problema na hora de desembaraço, é um dos problemas muito grandes. Então, então essas garrafas, esse material tem que ser pesado na balança. O ideal é que seja pesado. Ideal. Se não for pesado, tem que ter muita segurança naquilo que está informando. Porque se chegar aqui no Brasil com uma diferença de peso superior a 10% do peso declarado, essa mercadoria vai parar, vai ter que trocar documento, vai ter que começar uma operação nova. Com Enquanto custos. isso, o material fica parado pagando armazenagem. Isso te lembra alguma coisa, né? Lógico, me lembra. É. Nós temos vou citar só um parêntese. Nós tivemos um cliente que teve um problema, não desse tipo, mas problema com outra má organização, feita com outro importador. Nós não temos. Nós entramos depois. E o container dele ficou parado na armazenagem em quanto tempo? Peraí. Desde março de 2020 até ano, né? setembro. Oi? Esse último lote ficou quase um ano, né? Quase um ano. Quase um ano, um container de 20 pés, 140 mil reais de despesa porque o container ficou parado. Ou seja, quase o valor da mercadoria. Ou seja, o valor da mercadoria, sim. Então, tudo isso por falta de organização, mas não do produtor, gente, porque a gente tem Não foi esse o caso. Eles são italianos. Esse foi uma outra situação, né? Oi? Então, esse foi uma outra situação. Mas a questão do peso é importante. E um outro ponto importante é que, às vezes, o pessoal não consegue fazer uma coisa simples. O que está no rótulo do produto tem que estar no documento. Né? E tem que ir depois para a declaração de importação. A pessoa, às vezes, tem uma coisa no documento, outra coisa no rótulo e outra coisa na declaração de importação. Então, como é que o fiscal vai fazer? Nós temos uma grande dificuldade já na fase inicial com os produtores de explicar para eles que o que está no rótulo tem que estar na análise, tem que estar na fatura, né? Em todos não tem assim. Nós fizemos, você viu, né? 8 páginas de um manual de instruções de como fazer os documentos para o Brasil, e nem com aquele documento cheio de figuras, cheio de setinha, cheio de indicações, os documentos são compreendidos de forma exata. Mas por que, Karine? Hoje eu vi uma matéria, inclusive, que nós estamos quase nas Paralimpíadas, né, da corredora cega. Então ela corre com guia. E ela confia. Da quem? Uma corredora cega. Corredora cega. Ela corre com o guia, ela tem que confiar totalmente no guia. O importador ou exportador, ele te contata, te consulta, te contrata, mas ele não confia totalmente em você. Então ele acaba querendo colocar aquilo que ele acha que tem que ser. E aquilo que ele acha que tem que ser pode funcionar no mercado que ele está acostumado, mas no mercado que ele não conhece, não vai funcionar. Então tem que confiar. Muitas vezes, Luiz, incrível, nós temos várias cantinas que muitas vezes a gente... É a primeira vez, por exemplo, que a gente trabalha com uma cantina, com uma vinícola, e aí eles dizem, não, a gente exporta para o Brasil. Ah, sim, ok. Aí mandam os documentos, tudo errado. Mas como é que... mas a gente sempre fez assim com o Brasil. Você tem certeza? Sim, eu sempre exportei assim para o Brasil. Olha, eles compram uma briga com você, Luiz, não tem jeito. Às vezes eu espero que o meu importador mude de ideia, sabe? Que ele mude de produtor. É o que eu falei para vocês. Às vezes a gente acaba sendo chato da história, né? Sim. Eu sou inimiga. Muito importante esse item. Assim, eu sou inimiga. A gente termina... Eu já agora deleguei tudo para Sabina, porque eu já... Chega um ponto, às vezes, que eu me canso,
Porque são pequenos detalhes que eu não consigo. A minha leadership não tem mais, não existe mais. Eu chuto balde. Porque realmente são Hum. pequenas coisas. Mas são fundamentais, como a Zita aqui escreveu, são muito importantes, são fundamentais, porque nós damos tanta energia na, né, negociação e tudo. E se a gente erra naquele agente, se o documento é errado, tudo, todo o processo, né, Luiz, até o teu trabalho é feito. Exato. Então, é inútil depois eles voltarem do Brasil e dizerem o Brasil não funciona. Ou então, ai, a aduana no Brasil é horrível, a alfândega no Brasil são rígidos, ou são todos ladrões. Por quê? Porque o material ficou parado muito tempo e foi pedido né, um valor de depósito, um valor de documentos novos. Mas, gente, se vocês erraram os documentos no começo, é A normal, gente tem. né? A gente tem vários casos, não só no mercado do vinho, mas em outros mercados, em que às vezes a empresa está estabelecida no Brasil e ela é informada pela DHL que está chegando material que ela nem sabe. Sim, sim. Sim, sim, é verdade. Então, esse material muitas vezes chega em condições que não estão em condições de ser desembaraçado, Abraço, né? Ricardo. Não, mas é verdade. É falta de organização e tudo. Mas eu acho que você já nos deu muitos insights hoje, assim, muitas notícias e muitas dicas importantes, porque eu acho que esse é um processo que tem que ser muito bem estudado, mas tem que ser apoiado. Ninguém pode pensar em importar, né? A gente sabe muito bem. Eu tenho vários amigos que compram no Brasil, tipo tênis dos Estados Unidos, não sei o quê. E quando o material chega, fica traumatizado com É, o custo das taxas de importação, porque tem que pagar isso, né? Na hora do desembaraço. sim, E na tem que hora que eles pagar. foram comprar no site, o site não diz isso. O site coloca o Não indicou. preço do produto, É, né? Mas não coloca o sem preço dúvida. do produto desembaraçado no seu país. Isso acontece também aqui na Uhum. Itália. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, hoje a gente deu um foco nos vinhos, porque trabalhamos com os vinhos, mas é uma coisa muito importante. Então, não é um problema da aduana brasileira. Eu acho que a alfândega brasileira é uma das alfândegas mais bem organizadas no final das contas, você sabe melhor do que, né, do que ninguém, tanto na importação quanto na exportação. Então, a gente que Sim. trabalha com isso, a gente sabe, eu trabalho com a China também, você sabe, a gente importa da China todo dia. E importar da Itália, da China na Itália, vai precisar de outra live. Então, assim, eu acho que o Brasil é super bem organizado. O problema não é o Brasil, o problema é o mundo que tem dificuldade de se adaptar às normas brasileiras. Porque se a gente Uhum. começasse a trabalhar com estratégia, com planejamento, o Brasil não é. A gente acaba entrando no Brasil em forma competitiva e inteligente e chegando no Sim. mercado. Olha aí a Elisa entrando. A Elisa é a pessoa que eu estava falando antes da feira, que vocês estavam me perguntando, da Aham. Wine South America. Olá, Elisa, Sim. bem-vinda. Que o pessoal vai estar com a gente então na terça-feira. Então, assim, Abraço, Tom. planejamento, organização para entrar no Brasil de forma inteligente e competitiva e posicionar muito Sim. bem o nosso produto. Primeira coisa. E segunda coisa, a normativa brasileira, as normas, né? A legislação, se diz em português. Muito bem, nesse caso, eu acho que é muito bem feita, porque protege, é um país protecionista, é certo, porque senão viraria bagunça, que é, por exemplo, infelizmente, que virou a nossa Europa, porque aqui com o mercado como o europeu realmente não tem nenhum tipo de tutela no nosso mercado interno, Uhum. e pelo menos vocês têm esse tipo de proteção. E quem quer entrar, que tem que se adequar, se diz, né? E respeitar Sim. as regras, né? As regras estão aí Exato. para tutelar também o mercado interno, os consumidores, como eu falei, né? A lei da rastreabilidade, tudo isso eu acho que é super correto. Então, gente, é uma questão de respeito. Então, acho que o É estrangeiro isso, tem. como você falou, a gente tem uma legislação que a gente precisa atender. Então, trabalhando em cima da legislação não é complicado. Ela é detalhada, ela é extensa, ela é minuciosa, mas precisa ser atendida. Então não adianta você tentar não atender e depois dizer que não dá, que não é fácil, que é complicado no Brasil. Que o Brasil não Se você me fala, funciona.
Exato. Se você me falar que você fez tudo o que estava ali direitinho e que não conseguiu fazer, aí eu vou te dar razão, mas eu não vou conseguir encontrar ninguém que vai me dizer, olha, eu fiz como estava na legislação e não passou, não entrou, não deu problema. Olha, o Brasil funciona e como? Tem números incríveis de crescimento no consumo do vinho, tá? Então, Tanto no mercado interno, mas principalmente no vinho importação. Os importadores bem organizados continuam crescendo. A grande distribuição, né, os mercados, eles estão importando diretamente, estão importando, estão crescendo cada vez mais. Então, assim, é um mercado muito interessante, muito competitivo. Tem espaço para vinhos de entrada, como vinho premium. Então, é só uma questão de organização, planejamento e até mesmo para fazer sim, o scouting, né? A procura do comprador no mercado brasileiro tem que ter uma organização. A gente está falando de um país que é grande como um continente, mas que onde todos exato. os estados bebem vinho. Né? Eu sempre brinco que a gente tem um cliente em Manaus, não Uhum. em Manaus, em Roraima, e que compra, que importa uma grande quantidade de vinho, né? Em Brasília, em Roraima, assim, que é o mesmo de Brasília e de Roraima. E eu acho incrível que antes de conhecer, eu nunca ia pensar que era um lugar onde consumiam tanto vinho É quanto uma os números região que a gente quente, vê, né? né? Oi? É uma região muito quente, né? Mas a gente pensa, é porque fora, geralmente a gente concentra. Agora tem muito mais conhecimento sobre o vinho, o consumo do vinho no Brasil, mas até um ano atrás, antes da Sim. pandemia, a gente pensava que era só o sul do Brasil, que era São Paulo, que era, entendeu? Tinha uma visão, como é que se diz, mais limitada, né, do Eram consumo também no eram Brasil. os mercados focais, né? Sempre foram os mercados focais, né? E eu nunca vou esquecer esse nosso grande cliente, né? Que agora você sabe, esse aí que a gente tá para exportar para esses 356 lojas, assim, não é um grande cliente. Quando ele me disse, Karine, é incrível que os meus clientes têm que pegar o jatinho e ir para São Paulo comprar vinho, né? É, Porque sem os dúvida. vinhos que eles Faz querem sentido. não tem na cidade deles. Quando eu escutei isso, eu fiquei, você lembra, né? Eu fiquei abismada. Eu falei assim, não, peraí, eu levo esses vinhos para você. Não fica, você fica aí tranquilo, Claro, que a gente leva os vinhos para vocês, né? Não se sem preocupa. dúvida. Bom, Luiz, eu acho que foi um super bate-papo legal. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, se querem saber de mais alguma coisa. Pena que essa live começou cedo demais, né? Porque muita gente não pôde participar, mas vai ficar gravada. E aí o pessoal vai poder ver depois. Mas eu acho que você deu muitas, assim, muitos esclarecimentos, muitas notícias, foi muito legal. São muitos E detalhes, né? A agradeço gente não ia muito. conseguir cobrir mesmo tudo nessa live, mas pelo menos deu para dar alguns insights para o pessoal poder raciocinar e pegar alguns pontos que de repente podem ser importantes, né? E a Para gente já mim, deu. Sim. basicamente, é importante fazer certo da primeira vez. Então, fundamental. E essa live é importante também porque ela está vindo antes daquela que a gente vai falar semana que vem, que é sobre a feira, a importância Uhum. do Vinitaly, como eu chamo no Brasil, da Wine South America, porque a gente falou desse case, né, da gente ter ter participado da feira, ter importado, né, as amostras para a feira. Então, era importante porque depois eu posso criar uma conexão, né? E quando a gente falar da feira, quando a gente for muito bom, faz outra. Ah, tá bom, a gente vai fazer sim. Uhum. Você sabe que a gente tem que replicar um monte de feira, né? Um monte de live, né, André? E aí, quando a gente falar sobre a feira, eu acho que é um ponto importante também a gente poder falar de amostras, porque uma das preocupações dos Sim, nossos clientes aqui é mandar as amostras para o Brasil. Então, hoje você já me deu exato. bastante material para poder falar semana que vem sobre isso também. E eu te agradeço. Bom, eu espero que, gente, se vocês quiserem entrar em contato com o Luiz, podem segui-lo lá na Castellane, né, Luiz? Sim, pode seguir no No Instagram, meu Castelani Logística Comex.
Isso, e eu então me pedir aqui informação no inbox, qualquer coisa. Uhum. Bom, e como eu falei antes, além dos nossos cursos e das operações que a gente faz no Brasil, ele é o meu braço direito, então onde eu tô, ele tá. Porque nada que a gente manda para o Brasil é casual, então tem sempre, mesmo que a gente tenha já um importador, uma trading, tudo, toda a nossa parte operacional, estratégica é feita no papel antes, e ele é o meu braço. Sim. Eu escrevo de uma parte e ele escreve da outra. Então, é realmente parceiro e sócio é fundamental Sim. ter uma pessoa desse gabarito, acho que se fala assim, né, no Brasil, desse estilo, com essa competência. Bom, gente, muito obrigada. Olha, espero vocês então, terça-feira que vem, no horário de sempre, às 19, tá? E a gente vai estar com, não sei ainda quem vai estar, depois a Isa vai me dizer se vai ser ela, a Jussara, o Marcos, bom, o pessoal da Wine South America. E a gente vai falar dessa super feira, desse super evento, tá? Que vai ter esse ano. Não sei se vai ser presencial ou virtual. Eles vão contar para a gente quem são, o que é o Vinita ali no Brasil, quem são, para quem não conhece. Vou contar minha experiência também com eles. Vou até postar um videozinho muito legal que eu fiz, que eu fui pegar aí no meu repertório e lá na feira. E, bom, nos vemos terça-feira então, tá bom? Espero que o Luiz Maravilha. tenha esclarecido um pouquinho aí as dúvidas e que vocês tenham gostado dessa live, porque para mim foi maravilhosa. E boa noite a todos, uma boa semana e até terça-feira que vem. Luiz, muito Obrigado, obrigada, pessoal. tá? Boa noite. Abraços. Obrigado, Karine. Fica Tudo com bom? Deus. Tchau, Beijo. gente. Tchau, Obrigada. Um beijo a amém. todos. Obrigada pela participação. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.